Uma das maiores tragédias de Piracicaba completou 60 anos esta semana. A queda do edifício Luiz de Queiroz, conhecido como Comurba, era um arranha-céu para a época, símbolo de modernidade inspirado no tradicional edifício Copan da capital. Um diferencial no interior do estado. Mas no dia 6 de novembro, ele ruiu. Deixou mais de 50 mortos e alguns sobreviventes, que dividiram com o Gustavo Nolasco e o Wesley Almeida as memórias daquela época. Com o auxílio da tecnologia, uma réplica do edifício foi recriada. Se a obra tivesse sido concluída, é assim que o Comurba pareceria. É um modelo aproximado, né? A gente não tem um projeto original do Comurba, mas a gente tem muitas fotos de diferentes ângulos. Um símbolo de prosperidade que se transformou em uma das maiores tragédias da história de Piracicaba há 60 anos. Para marcar a data, algumas instituições da cidade recuperaram e digitalizaram mais de 270 documentos que estão expostos e agora vão ficar disponíveis na internet. É uma história que ficou meio apagada, né? Foi se apagando com o tempo. Você às vezes pergunta para piracicabanos o que foi o Comurba, o que era o edifício Luiz de Queiroz. Muitos nem sabem que aqui no meio da praça, da principal praça da cidade, tinha um prédio de 15 andares que ruiu. Então é um resgate histórico mesmo, é a gente voltar a falar do assunto e lembrar disso, que a gente não pode lembrar só das coisas boas da nossa história. As coisas ruins também têm que ser lembradas. O material da pesquisa está em uma mostra no Poupa Tempo, com as fotos da época, as capas dos jornais e até um modelo 3D do prédio. O Anderson ouvia as histórias do Comurba do pai e do avô. Cada vez que a gente passava de criança, passava aqui tinha um prédio, Comurba, caiu e tal. Agora que a gente está recordando mais, né? Falando em memória, é nessa casa, no bairro Alto, que vive Sebastião Ribeiro Batista, motorista aposentado. Ele tinha 14 anos quando tudo aconteceu e ajudou no resgate dos corpos das vítimas. Eu morava aqui perto, aqui mesmo, e vi aquele clarão. E aí eu corri para fora, eu fui lá. Eu ajudei também, tirei acho que 3 corpos dali. Sabia que não tinha salvação nenhuma ali. Mas em silêncio, debaixo dos escombros, aos 12 anos de idade, Maria Aparecida de Arruda sobreviveu. Escutei um barulho muito forte, falei, acabou o mundo, eu tô presa. Só que depois eu comecei a ouvir gente falar, e gemido, muito gemido, tudo quanto é lado. Tava caindo terra em mim. Meu patrão, ele encostou numa parede assim que tá na cozinha, e a parede não caiu. E ele viu onde eu fiquei enterrada, por isso que ele me salvou. Essa foto do acervo do Instituto Histórico e Geográfico de Piracicaba mostra o pai da Cida buscando pela filha nos escombros. De família simples, ela concluiu o ensino fundamental e foi orientada pelo pai a parar com os estudos e procurar um emprego. Trabalhava em uma pensão ao lado do Comurba. O quintal dele era o nosso quintal da pensão. O meu patrão falou, você nasceu de novo. Hoje, aos 72 anos, ela ainda convive com o trauma. Tem como esquecer da tragédia daquela? Quando você vai em qualquer prédio, te dá uma recordação? Ah, dá, né? Não dá vontade de subir, não. Bastante trauma, sabe? Você acha que já superou isso? Não. São fragmentos do impacto provocado pela queda do prédio que matou pelo menos 50 pessoas e que até hoje permanece sem explicação. A construção teve início no final da década de 1950. O prédio foi concebido como uma marca do desenvolvimento de Piracicaba e remetia às linhas do tradicional edifício Copan, em São Paulo. O nome original é Edifício Luiz de Queiroz, mas o apelido surgiu fazendo referência à empresa responsável pela obra, Companhia de Melhoramentos Urbanos, Comurba. Ele ocupava uma ampla área entre as ruas São José e Prudente de Moraes, onde hoje ficam o Poupa Tempo e a Caixa Econômica Federal. Na época, dos 15 andares, 14 já estavam prontos, mas só o Cine Plaza, que ficava no térreo, estava em funcionamento. Se o Comurba estivesse ocupado, o número de mortos poderia ter sido bem maior. Se a gente pensasse uma obra finalizada com as pessoas já vivendo por ali, com certeza a magnitude seria muito maior do que ela foi. Quando a gente está falando de 60 anos atrás, da década de 1960, isso era revolucionário, né? Assim, eram coisas que, por exemplo, pouco se via no interior. Era um arranha-céu.
não é apenas um acidente de um local de construção, porque a gente tem cerca de 50 vidas que foram perdidas, são muitas famílias destroçadas. Até hoje, a gente tem diversas narrativas na cidade de se dizer, e aí, o que aconteceu com o Comurba? Por que o Comurba caiu? Foi imperícia? Foi negligência? Aconteceu do nada? Tem uma série de causas que dizem que pode ser, mas ninguém sabe por que aconteceu. Ninguém nunca foi responsabilizado, muitas vítimas não tiveram as suas indenizações em algum momento. É uma história que ainda está de alguma forma viva, que não teve um fim. É um capítulo triste da história de Piracicaba, mas que atravessa o tempo e lentamente, década após década, vai ganhando novos contornos e significados. Para além de trágica, essa também é uma história de sobrevivência. Muito triste, né, rapaz? Na época levou dias para a turma tirar o resto. Não tem dúvida, é emocionante mesmo. Não dá para esquecer, né? Tem como esquecer da tragédia daquela. Você tem que deixar para trás para continuar sobrevivendo, né? A exposição Comurba 60 anos da queda está no Poupatempo de Piracicaba, com várias fotos originais do edifício e do registro da tragédia. A visitação fica aberta ao público até 6 de dezembro, de segunda a sexta, das 8 da manhã às 5 horas da tarde, e aos sábados, das 8 ao meio-dia.